Com a proximidade do verão, é inevitável. Todos nós queremos cuidar da alimentação, fazer mais exercícios, porque queremos chegar na estação mais quente do ano com tudo em cima. E nós do programa Glamour, claro que nos antecipamos, queremos auxiliar então nessa boa forma. Você acabou de ver no programa Glamour uma matéria super interessante sobre a hidrobike, essa maneira super descontraída de se exercitar. E agora nós programamos para você 2 receitas super light, saborosas e que estão na moda. E com certeza você vai se animar então pela boa forma e entrar no verão com tudo em cima. Então a nossa convidada de hoje, que vai nos dar muitas dicas para que você entre com tudo no verão, é a nutricionista Júlia Belco. Seja muito bem-vinda ao programa Glamour. E eu sei que você preparou uma preparação que está super na moda, que as blogueiras ficam postando nos blogs, que é a crepioca, é isso mesmo? Isso mesmo, Thaís. Então, hoje eu vou preparar a crepioca, que é uma excelente opção. Tanto para a gente estar preparando, por exemplo, num café da manhã, porque ela tem todos os componentes que a gente precisa, ou também numa refeição maior, né? Porque a gente pode estar recheando ela ou estar consumindo somente a crepioca. Então eu vou começar preparando para vocês, certo? Os ingredientes que a gente separou: vai um ovo inteiro, farinha de tapioca, queijo cottage, que é um dos mais, eles não possuem menos gordura, né, do mercado, e franguinho desfiado para a gente estar recheando essa, já que nós vamos estar preparando agora à noite para nós consumir. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o ovo, vou adicionar uma colher de farinha de tapioca, uma colher de sopa bem cheinha, certo? Aí eu vou bater como se eu fosse fazer uma panquequinha. A farinha de tapioca, ela é derivada da mandioca, então ela tem baixo índice glicêmico. Essa absorção mais lenta que o nosso corpo tem desse tipo de carboidrato, desse tipo de farinha, faz com que a gente estoque menos gordura e utilize esse carboidrato como fonte de energia para o nosso músculo ou para algum exercício físico. Então é uma ótima opção para você estar substituindo, por exemplo, aquele pãozinho branco que a gente costuma estar inserindo na alimentação. Depois de estar batendo esses ingredientes, eu untei essa frigideirinha com óleo de coco, que é um dos mais indicados para a cocção, certo? Por ele ser um óleo mais natural, né? E ele não precisa de muita quantidade, ele é bem líquido, então a gente dá uma forradinha só para não grudar mesmo. Vou ligar aqui. Júlia, tem uma chama maior ou menor? Qual você prefere? Como a gente está utilizando essa frigideira um pouquinho menor, né, para ficar bem bonitinho, então a gente utiliza uma chama um pouquinho menor para não queimar dos lados, certo? Se eu utilizar uma chama maior com uma frigideira menor, eu vou acabar queimando dos lados e o meio não vai cozinhar tão bem. Antes de eu colocar ali, eu vou estar adicionando uma colher de sopa também de queijo cottage. Com isso, a gente vai deixar a crepioca como se fosse uma panquequinha, certo? Então eu vou bater aqui com o queijinho. E poderia ser, por exemplo, ricota? Pode ser a ricota bem trituradinha, às vezes até um requeijão light, mas pelo requeijão ele contém um pouquinho mais de sódio, eu prefiro esses queijos que tenham maior redução de gordura mesmo, certo? Então aqui, posso estar ligando. Júlia, percebi que tu usou a gema inclusive, então a gema também pode ser consumida, porque a gente escuta muito que é só clara, então é um mito isso? Na verdade, existem muitos estudos novos hoje em dia na nutrição, só vou colocar aqui para a gente começar a iniciar o preparo. E eu gosto de estar botando a gema porque o ovo inteiro ele é um alimento completo. A gente diria que o ovo é o segundo alimento mais nutritivo, o primeiro é o leite materno. Então, assim, claro, se a gente não tiver um exagero durante o dia, a gente pode estar consumindo o ovo inteiro. Porque na própria gema a gente tem alguns minerais, a gente tem colina, que ajuda na questão cerebral. Então, assim, tem vários benefícios na própria gema. E o colesterol da gema, ele, dependendo do tipo de óleo que você utiliza na cocção do ovo, ele não vai estar alterando o colesterol ruim, mas esse colesterol pode participar também do aumento do colesterol bom
E também na questão de hormônios que necessitam desse colesterol, como, por exemplo, a testosterona nos homens, né, que está em maior quantidade e ajuda na questão de massa muscular. Então, eu gosto de estar indicando a gema inteira, o ovo inteiro, desculpa. Mas tem nutricionistas que ainda creem muito nessa questão do colesterol, mas na atualidade a gente utiliza o ovo inteiro. Então, agora tem que cuidar porque ele começa a dar uma grudadinha. Pode ver que parece uma panquequinha. Eu gostei porque logo pegou uma forma consistente, não ficou aquela coisa aguada. É por causa da farinha de tapioca, né? Vou estar dando uma viradinha aqui. Aqui. Não tem problema que ela logo pega uma forma novamente. É bem pouquinho tempo, tá? Que a gente deixa no fogo. Só cuidar para não grudar muito, dar uma ajeitadinha nela. O importante também é deixar cozinhar bem, né? O problema do ovo é aquela questão do ovo cru, que a gente tem o risco de salmonela, por exemplo. Então, tá cuidando realmente dessa questão de cocção, tá? E, além de tudo, o frango que a gente escolheu aqui é um peito de frango cozido, né? A gente desfiou. Pode estar sendo misturado com tomatinho, com temperinhos, dependendo da refeição, né? Mas por ter uma praticidade, a gente só desfiou o frango para estar recheando mesmo a crepioca. Vou dar mais uma viradinha nela. Opa! Aí eu vou desligar, porque ela já está sendo finalizada. Eu vou estar colocando o franguinho, certo? Aqui no meio. Muita gente quer consumir assim, como se fosse uma panquequinha aberta, quiser colocar recheio em toda a dimensão dela, pode. Eu acho que fica legal também fazer uma espécie de, como se fosse uma tapioca mesmo. E aí a gente vira aqui. E é só... A diferença da tapioca para crepioca, de repente a tapioca fica mais fininha? Na verdade, a tapioca daí é só utilizar a farinha de tapioca. Vou dar uma dica para vocês. A gente pode ter aquelas frigideiras que elas são mais baixinhas, e aí a gente pega a farinha de tapioca, vai estar coando com um coadorzinho, tá? Para ela ficar mais fininha. E ela mesmo, com o calor, ela tem uma goma, né? Na própria farinha. Então ela acaba se unindo. Quem já comeu tapioca sabe que é só bem fininha assim, é só a farinha. E aí pode estar recheando com frango, com queijo branco. Nesse caso eu recheei só com frango porque eu já utilizei o queijo no preparo da crepioca. E essa questão de colocar o queijo e a tapioca parece que tem um gostinho assim de pão de queijo. Então dá uma variada na dieta, se torna algo gostoso, nutritivo e que vai deixar o pessoal em boa forma, né? Dentro do limite de quantidade, né? Não, e super rápido, porque tu fez em 2 minutos, sim, no máximo. Então, até eu me animei a estar fazendo no dia a dia. Júlia, então a tapioca tá pronta. Eu tô louca pra provar, porque o cheirinho tá sensacional. Mas antes disso, tu vai nos ensinar, então, a fazer 2 sucos. Esse suco, como se chama? Esse suco, na verdade, dá pra associar ele ao verão, né? Porque eu vou estar utilizando a laranja, a cenoura, o mamão e um pouquinho de colágeno, tá? Um sachê de colágeno que a gente pode comprar em sachê, ele mantém mais as propriedades do colágeno quando a gente compra. Independente assim da marca, né? Mas em sachê é preferível do que aquele da latinha, tá? O colágeno hidrolisado. E como eu falei do verão, por quê? Porque ele ajuda na tonalidade da pele, certo? Todo mundo quer ficar com uma pele bonita, bronzeada e naturalmente bronzeada. Então, os 3 componentes aqui principais, que são as frutas laranjas, são todas laranjas, a cor laranja, né? Indica essa questão do bronzeamento. Então, eu vou começar colocando um suco de 2 laranjas, dá cerca de 200 ml, tá? Vou colocar mais ou menos meia cenoura, cortadinha, descascada, lavada. Meia cenoura daquelas grandes, né? Pode ser uma pequenininha. E aqui eu vou colocar cerca de meio mamão papaya, aquele pequenininho. Júlia, lembrando que
nós estamos em agosto, até janeiro ou dezembro, consumindo esses alimentos, vai se ter esse efeito bronzeado, porque não adianta de um dia para o outro que não há milagre, né? Não, aí a gente aumenta a questão das vitaminas, né? E aí a gente melhora essa questão do bronzeado. Agora eu vou adicionar o colágeno e triturar bem, porque a gente não pode estar coando esse suco, certo? Senão a gente não vai ter o benefício da fibra também. Então a gente melhor não estar coando. Importante consumir na hora, tá, pessoal? Porque senão as vitaminas elas oxidam muito fácil. Bom, então vou te convidar para nós fazermos um brinde, então. Viva o verão, né? Viva o verão. E agora tem esse que é o famoso suco verde, né? Sim. O que ele tem de diferencial? Na verdade, assim, eu vou fazer a base do suco verde, tá? Ele pode ser feito de várias formas. O que eu quero ressaltar para vocês é assim, ó, somente o suco verde sem uma mudança de hábitos, ele não é milagroso. Mas ele pode sim estar auxiliando, tá? Na questão de emagrecimento, evitando a oxidação das células do nosso corpo, então sendo um antioxidante, certo? Então, assim, o que vai compor hoje o nosso suco verde? A couve folha, tá? Lavadinha, a gente quebra ela para facilitar depois no liquidificador. Suco de 3 a 4 limões, certo? Pode estar inserindo água de coco ou água normal, tá? A água de coco ela tem um poder muito grande de hidratação, tá? Mas tanto faz a preferência das pessoas. E o gengibre, que ele é um excelente alimento, pode estar utilizando até para estar temperando uma comida, porque ele tem esse poder também anti-inflamatório, ele auxilia na questão de imunidade. Então agora o verão a gente tem aquela baixa e alta de imunidade até chegar o verão, então é bem interessante. Então eu vou iniciar colocando a água de coco mesmo, certo? As folhinhas de couve. Seria uma folha? Uma folha daquelas grandes, tá? Até 2. Vai do gosto da pessoa. Tem gente que não gosta muito da couve, então acaba botando um pouquinho menos. Mas é a couve que tem bastante ferro. A questão das fibras, ela tem um potencial, então vai auxiliar bastante. E o suco de limão. E vou colocar o gengibre, tá? Picadinho, descascado. E triturar também. Bem trituradinho. Então, após triturar bem, tá? Vou servir para nós. Botei um gelinho, porque o suco verde é bom com gelinho, certo? O que acontece? Vocês podem estar congelando esse suco verde em forminha de gelo, porque o congelamento ele mantém os nutrientes. E aí tá congelando na hora de consumir, adicionando água ou um pouquinho mais de água de coco. E daí você pode preparar, se torna uma coisa prática para o dia a dia. Congelar, né, o suco verde e aí descongelar na hora de consumir, triturar com um pouquinho de água. Júlia, a cor lindíssima do suco verde. Ó, fala sério, quem tá nos assistindo não dá vontade de consumir esse suco? Nossa, eu tô com a água na boca. Vamos lá. O gengibre realmente, ele dá todo um detalhe que acho que é o diferencial do suco verde. Sim, ele dá um sabor, ele tem um sabor característico. Dá para estar adicionando umas folhinhas de hortelã também, que é digestiva. E, assim, mascara um pouquinho esse gosto do gengibre. Não é todo mundo que gosta. Eu, particularmente, adoro, né? Mas cada pessoa tem um gosto. Júlia, vamos supor que a pessoa está iniciando um processo de reeducação alimentar e que realmente não se adapte a esse tipo de suco. Como está feito nesse momento? Daria para estar acrescentando, por exemplo, um pedaço de melão ou um pedaço de maçã para dar um sabor mais agradável? Com certeza. Eu fiz, na verdade, a base do suco verde. Então, a gente pode estar adicionando outras frutas, fazendo novas combinações. O importante é não coar o suco, como eu falei no outro do verão, né? Porque a gente tira essas propriedades benéficas. Júlia, como é de praxe, então, papo gourmet, né? Vamos conversando e degustando a preparação do convidado.
como a tua presença vem bem a calhar nesse momento assim, ó, de veranico, onde as pessoas se animaram a voltar para academia, atividade física, eu só posso te fazer uma pergunta que todos devem estar esperando. O que é necessário para uma pessoa, então, mudar o seu estilo de vida? Então, Thaís, na verdade, sempre que a pessoa chega lá no consultório, a maior reclamação, tanto homem quanto mulher, é aquela gordurinha abdominal, certo? É tudo um pilar, né? A gente precisa estar cuidando da alimentação, prática de exercícios, que eu sei que tu também fez uma matéria sobre a prática de exercício, e também dormir bem, certo? Então, hoje em dia, a gente se estressa muito, é muito importante estar dando essa prioridade para a sua saúde. Uma das 3 dicas que eu posso estar dando assim gerais seria aumentar o consumo de água. Por mais que todo mundo saiba disso, toda matéria de TV fala sobre a água, ela é realmente essencial no nosso corpo. Não tem como a gente diminuir aquela retenção de líquido do verão tomando mais água. Quanto mais água a gente consome, mais a gente estimula o nosso corpo a eliminar as questões de toxinas e tudo mais. Tá fazendo 3 refeições principais, acordar, tomar o café da manhã, certo? E fazer alguns lanches nesse meio tempo, né? Ter uma alimentação de 3 em 3 horas é o indicado, certo? Para que o nosso metabolismo esteja em constante funcionamento. E eu sempre falo muito na consulta sobre a mastigação, certo? Não tem como a gente absorver o nutriente dessa refeição, que vai estar muito gostosa, eu espero, sem que a gente não mastigue bem esse nutriente. Então a gente precisa começar desde o começo mesmo, que é a mastigação, mastigar bem, para que lá no intestino a gente consiga ter a absorção desses nutrientes e melhorar a saúde. Saúde é qualidade de vida e a gente sabe que a autoestima também está ligada. Então eu sempre falo, tá mudando os hábitos, mesmo que seja aos poucos, para se sentir cada vez melhor. Depois dessas dicas preciosas, fica então a sua decisão, mudar ou não o seu estilo de vida. Sempre ainda há tempo, né, Júlia? Não existe idade, não existe mês do ano, sempre há a oportunidade de estar se renovando. Então, Júlia, eu quero agradecer muito a tua participação. Agora nós vamos provar. Para você que nos assistiu, então fica a dica, além das dicas dadas pela nutricionista Júlia Belks, a dica então, né, o incentivo de fazer uma crepioca tão gostosa como essa, prática e com certeza muito saborosa. Um grande beijo e até o próximo Glamour.